A notícia do dia trata de Tribunal Superior Eleitoral. É o que aflige muitas pessoas, especialmente é o que aflige as pessoas que estão dentro do espectro da direita nacional. Logo depois de acatar, eu falei errado, acatar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral de retirar o mandato de congressista de Deltan Dallagnol, a mesa diretora da Câmara dos Deputados divulgou uma nota. No texto, a Câmara esclarece que não cabe a ela julgar o mérito da decisão da Justiça Eleitoral. Aspas. Assim, não se trata de hipótese em que a Câmara esteja cassando o mandato parlamentar, mas exclusivamente declarando a perda do mandato conforme já decidido pela Justiça Eleitoral, fecho aspas. Quando foi confirmada a cassação do mandato do Deltan Dallagnol, muitos deputados do PT usaram as redes sociais para debochar da situação. Afinal de contas, eles são pessoas com muito amor no coração. A presidente do partido, por exemplo, a Gleisi Hoffmann, disse que Dallagnol foi cassado por ser ficha suja. Linderberg Farias, o lindinho da Gleisi, afirmou que Dallagnol, abro aspas, passou por cima da lei, combinou sentenças, grampeou ilegalmente. Tudo isso para prender Lula, fecho aspas. A deputada Maria do Rosário, ao invés de dizer as lindas orações do Rosário, diz o seguinte, aspas, a decisão não envolve qualquer perseguição política, ao contrário do modo como procedia o ex-deputado quando procurador, fecho aspas. Por fim, o deputado Zeca Dirceu, filho de José Dirceu, disse que a cassação de Dallagnol foi um, abro aspas, compromisso com a lisura do processo eleitoral e o compromisso com a democracia. Fecho aspas. Vê se aí que não se faz ideia nenhuma, né? Esse sujeito não faz ideia nenhuma de direito, nem de lisura, nem de democracia. Vale lembrar que todos tiveram algum tipo de envolvimento nas condenações da Lava Jato. Gleisi Hoffmann se tornou ré em 2016 por ter pedido R$1 milhão desviado da Petrobras para sua campanha de 2010 ao Senado. Lindinho foi acusado de receber quase 5 milhões da Caixa, depois da Odebrecht, para campanhas políticas também. E Maria do Rosário teve uma acusação de recebimento irregular de Caixa de Rosários, não, Caixa 2 da Odebrecht. Ela recebeu 150 mil, pobrinha Maria do Rosário, né? 150 mil conforme a Lava Jato. Por fim, Zé Dirceu, pai de Zeca Dirceu, foi condenado no mensalão. Meus queridos, eu estava já explicando ontem no Pingos, hoje eu repeti no Pânico para a gente começar essa discussão. Deltan foi cassado, né, pelo TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade. O processo dizia o seguinte, o Deltan ele era inelegível, não poderia nem concorrer. Não poderia concorrer. Por quê? Por quê? Porque pesava sobre ele uma letra da lei que dizia o seguinte, todo aquele que pede para sair e todo aquele que se aposenta voluntariamente no curso do processo administrativo é inelegível por 8 anos. Só que, quanto Deltan, não existia processo administrativo. Porque processo administrativo é diferente de sindicância e reclamação. Estas duas, sim, existiam contra Deltan. Mas a própria lei, desde 1992, faz a diferença entre sindicância, reclamação e processo administrativo. Desde 1992, não é nada recente. Estou falando aí de 10, 20, 30 anos, 31 anos esta lei é vigente. Não é possível, né, que ninguém se deparou com essa lei antes. E também o regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público diferencia sindicância, reclamação de processo administrativo. Logo, se o legislador quisesse que alguém com sindicância ou reclamação, que são procedimentos investigativos anteriores ao processo administrativo disciplinar, fosse também momento para a causa de inelegibilidade daquele que sai ou pede aposentadoria, ele teria dito na lei, porque é uma cláusula penal, ela traz uma condenação. E, por ser uma cláusula penal,
não comporta interpretação extensiva. Mas o tribunal tratorou e ignorou todos os princípios de direito, a própria jurisprudência do STF, a doutrina e a própria lei, e mesmo assim calçou o Deltan. O que acontece? Quando a Câmara ela recebe um tipo de decisão dessa que afeta um dos seus membros, ela tem que fazer os seus atos administrativos. E existe o ato 37, ato de mesa 37 de 2009, que trata de como deve se comportar, o que deve fazer a corregedoria da Câmara quando um deputado, ele é sentenciado, né, condenado por quebra de decoro ou por perda de mandato. Quando é por perda de mandato, tem duas hipóteses. A corregedoria, a mesa da casa se comporta de um jeito. Quando esta perda de mandato se dá em decorrência do inciso 4 do artigo 55 da Constituição e a sua postura se dá de outro jeito quando esta perda se dá pelo inciso 5 do mesmo artigo 55 da mesma Constituição. Quando se dá pelo inciso 4, a mesa ela pode até discutir o mérito das coisas. Mas quando se dá por motivo do inciso 5º, que é o caso do Deltan, a mesa só pode declarar, ela não pode fazer nada. E eu lembro que no Tá na Roda com o Thiago Asmar, no domingo eu falei isso. Falei para um deputado, ele falou, mas agora a mesa, Deltan vai ter direito. Eu falei, não tem direito a nada, isso é uma medida inútil. Inútil porque, no caso dele, do inciso 5, do artigo 55, conforme o ato de mesa 37 de 2019, ela só pode declarar, e ontem ela declarou. Portanto, não é certo falar que a Câmara cassou o Deltan. Quem cassou foi o TSE. Mas e no pra caso... que a mesa, então, pai? Pois é, boa pergunta. Para que a mesa? Eu vou lhe responder. A mesa é para declarar. É para formalizar a saída. Quando a cassação se dá na hipótese do inciso 4, ela pode rediscutir. Mas quando se dá na hipótese do inciso 5º do artigo 55 da Constituição, ela não pode. É só para declarar, é só para ter o ato formal, para ter ata, para ter começo, somente, meio e fim. Sim. Entendeu? Então, é por isso que quando as pessoas viram esperança naquilo, lá no teu programa, Asmar, eu fiz questão de falar, não dá para ter esperança nesse caso. Mas aí a minha pergunta é a seguinte, Capês. Quero começar contigo. Se ele foi cassado porque desrespeitaram a lei para cassá-lo, a lei, a jurisprudência, a doutrina, tudo que se possa imaginar, e os princípios de direito penal. Se eles desrespeitaram todas as normas jurídicas para cassá-lo, por que a Câmara não poderia ter também desvirtuado o conteúdo do ato de mesa e salvado o mandato de Deltan? Boa tarde. Muito boa tarde, Thiago Pavinato, boa tarde, Daiane Keller, Rodolfo Maris, Thiago Asmar, parabéns, Asmar, você está arrebentando no Tá na Roda, teu programa está fantástico. Você com aquela indignação dos justos, realmente está empolgando, continue assim, viu? Bom, olha, você tem razão, já que bagunçou geral, a Câmara podia bagunçar. Agora, vamos dar uma rápida explicação e você já fez os esclarecimentos aqui muito importantes. Em 2013, essa era uma questão polêmica. Eu lembro que um deputado federal foi condenado a 12 anos de reclusão quando foi presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia. Foi cassado pelo Supremo Tribunal Federal. E havia uma dúvida se a decisão seria cumprida ou não, se haveria discussão. Em 2013, a emenda constitucional número 76 acrescentou alguns parágrafos a esse artigo 55 que você falou. O artigo 55 da Constituição, que trata da perda do mandato, perda e cassação de mandato. Então, por exemplo, se um deputado comete falta de decoro parlamentar, isso é uma questão interna corporis. Quem tem que ver isso é a Câmara. Então, a mesa, no caso, vai decidir. Aí, Thiago, é decisão. Ela vai decidir se cabe a cassação ou se não cabe a cassação, porque a hipótese é de quebra de decoro parlamentar. Quando, você bem colocou o inciso 5º, ocorrer... Estou olhando para a câmera certa? Tá. Sim, tá bom. Quando ocorrer... Tá assim, Narciso, tá assim, Narciso. Eu não estou vendo o espelho, não estou vendo o espelho. Quando o inciso 5º, que você disse, é uma decisão da Justiça Eleitoral... Quando é uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, cabe à mesa simplesmente declarar. Ela não decide nada.
ela declara aquilo que já foi decidido. Minha dúvida é, por que não se aguardou o recurso ao Supremo Tribunal Federal para que só então se oficiasse a mesa para que ela declarasse a perda? Mas como você bem colocou, não tinha que decidir nada. Declara e cumpre a decisão da Justiça. Agora vamos ao mérito da cassação. O registro das candidaturas dessa última eleição teria que ser feito até o dia 15 de agosto. No dia 15 de agosto, os candidatos reúnem todas as condições, a documentação, a papelada e registram a sua candidatura. 15 de agosto de 2022. Até o dia 12 de setembro, importante essa data, até o dia 12 de setembro, os registros das candidaturas têm que ser deferidos ou indeferidos. A Justiça Eleitoral já havia deferido o registro da candidatura do então candidato Deltan Dallagnol. Por que houve a cassação do seu mandato? Ele respondia a 15 sindicâncias administrativas no Conselho Nacional do Ministério Público, o órgão federal. Como você bem colocou, sindicância, não é processo. Eram apurações disciplinares. Claro, eu vou completar 36 anos de carreira no Ministério Público. Promotor que compra briga grande, toma uma representação atrás da outra. Toma uma sindicância atrás da outra. Então ele tinha 15 sindicâncias administrativas contra ele. Ele pediu exoneração. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, ele pediu exoneração para evitar que estas 15 sindicâncias, ou pelo menos uma delas, evoluísse e virasse um processo administrativo. Aí ele não teria condições de elegibilidade. Acontece o seguinte, você analisa as condições do registro da candidatura no momento em que é feita esse registro, no momento em que é feita a candidatura. No momento em que ele fez a candidatura, não havia nenhum obstáculo, nenhum impedimento à aceitação da sua candidatura. Cassaram a candidatura dele, consequentemente o mandato, sob o seguinte argumento: ele pediu exoneração do Ministério Público porque, ao fazê-lo, aquelas 15 sindicâncias perderiam o objeto e estariam automaticamente extintas. Se ele não tivesse pedido exoneração, alguma daquelas sindicâncias poderia virar um processo e aí ele estaria inelegível. Onde está o princípio do estado de inocência, do estado de não culpabilidade? Onde está a segurança jurídica? Porque você declara a perda de um mandato a partir de uma ilação, de uma projeção, quase de uma presunção. Então, eu concordo realmente que a decisão, embora o acórdão do ministro Benedito Gonçalves eu li, ele está muito bem fundamentado. É um acordo muito bem redigido, mas é o que eu te digo. Tudo capenga. Mas ele parte de uma premissa, a premissa que deu origem a todo aquele raciocínio jurídico bem elaborado, a meu ver, é uma premissa equivocada. Ou seja, eu vou cassar o mandato porque, em tese, uma daquelas sindicâncias poderia virar um processo... É uma premissa antijurídica. Antijurídica. Adivinhação. Porque a própria lei, meus queridos, a Lei 8.102 de 90... ela fala que você não pode aceitar a exoneração nem a aposentadoria de quem está no meio do processo administrativo. Ou seja, a lei ela fala que pode ser concedida durante a sindicância e durante a reclamação. Se a lei fala que pode ser concedida, então tem que mudar esta lei primeiro. Ou a lei não vale mais nada. A lei não vale mais nada, Asmar. Agora, eu pergunto o seguinte... você que conversa muito, né, principalmente no Tá na Roda domingo, sempre vem parlamentar de esquerda, sempre vem parlamentar de direita. E o pessoal, os parlamentares de direita, será que eles não leem a lei e eles ficam repetindo coisas com 32... você pode contratar até 32 assessores com gabinete. 32, filho.
É muita coisa. Imagina você com 32 assessores. Eu só precisava de você, Paz. Eu ia ter você ali pelos 32. Agora, o que eu queria falar... A cassação, fala pra ele. Que um deputado tentou... Não, é um deles. Não, importante isso. É verdade. O Nicolas, ele usou a assessoria jurídica dele para ir na primeira instância pedir a reversão de uma decisão do TSE. Sim. Como é que pode uma coisa dessa? Vamos o que eu queria falar, Pave, que a gente até brinca às vezes, né, sobre essa situação do cidadão. O que eu falo como cidadão e realmente vocês são juristas. Eu não. Então, minha grande indignação, primeiro, obrigado por chamar o programa, tá na roda em todo domingo a partir de 2 horas da tarde na TV Jovem Pan. A gente está tendo muito debate. Mas eu queria falar sobre essa situação, porque eu, como cidadão, eu fiquei muito aliviado no período da Lava Jato, porque eu pensava, finalmente a impunidade deixou de acontecer no Brasil. Finalmente, corrupto está sendo colocado na cadeia. Finalmente, a pouca vergonha, o roubo, está acabando no Brasil. Estão botando bandido na cadeia. Estão botando quem rouba o povo na cadeia. E o que eu sinto hoje é o sistema venceu. Porque quem botou bandido na cadeia, quem fez a lei, tudo bem, eu não sei dos exageros da lei, isso aí vocês são mais capacitados para falar do que eu. Mas eu senti que a impunidade tinha acabado. Eu vi o Sérgio Cabral sendo preso por desvios de bilhões nas contas públicas. Eu vi muitos ministros serem presos por desvios de bilhões nas contas públicas. Eu vi diretor de Petrobras ser preso por desvios de bilhões do povo brasileiro. E isso parece ter acabado, porque o Lula deixou claro, ele quer a vingança, ele quer perseguir Dallagnol e Moro. Um já foi, agora falta o Moro, e a gente sabe que também vão tentar pegar o Moro. A minha pergunta é, então, acabou a esperança do povo brasileiro, porque quem está atrás de corrupto para botar na cadeia está sendo caçado, e os corruptos estão soltos. Porque a gente sabe que a ficha do Dallagnol, ela é quase uma água transparente do Caribe, se comparada com a grande maioria dos deputados e senadores que estão ali. E isso é verdade, eu não estou mentindo. A gente vê que tem processo sendo arquivado de um, processo arquivado do outro, e a pouca vergonha volta na nossa cara. E o povo brasileiro não faz nada, a gente não pode fazer nada. A gente está de mãos atadas. E é o que você fala, cadê os parlamentares de direita? Cadê os senadores de direita? Porque eles podem fazer, eles têm a rabo preso, a grande maioria, e eles não se mobilizam como podem. Porque o Brasil está virando a pouca vergonha diante dos nossos olhos. E ninguém faz nada, eles ironizam inclusive quem joga contra eles, caçam quem joga contra eles. E a gente vai ver, calado, até quando? Senadores de direita, cadê os senhores para limitarem os abusos do Poder Judiciário? Essa é a minha pergunta de sempre. Ela nunca é respondida e nunca nada acontece.